O texto base de hoje é Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao 32. Jesus é expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão o Naamã o Sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Amém? Então nós vemos aqui quando Jesus é expulso de Nazaré. Nós vemos que depois de ele ser tentado pelo diabo, pelo próprio Espírito, ele foi para Galiléia. Nós vemos no início do texto, né? Pela virtude do Espírito, voltou para a Galiléia. Então, ele volta para a Galiléia. Então, como era de costume dele, ele ia no sábado, ele ia na sinagoga. Então, foi dado para ele ler o livro. E o livro que foi dado para ele ler era do profeta Isaías. E falava no livro sobre Jesus. Então, ele lê o livro no versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os oprimidos do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele leu o que falava sobre ele mesmo. Então ele lê e ele volta a se assentar, mas o olhar de todas as pessoas estava voltado para ele. Então ele começa a falar que ali eles ouviram as escrituras se cumprindo. Nós vemos aqui no versículo 21. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então, ele estava falando para as pessoas que estavam olhando para ele, que ali estava se cumprindo, porque é o próprio Jesus que estava ali, que Jesus veio, né, para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos, para quebrantar para libertar, para curar os quebrantados de coração e para dar liberdade aos oprimidos. Então Jesus ele veio para evangelizar, ele veio para aproximar, para levar as pessoas para o reino de Deus, para falar das palavras do reino.
Então Jesus lê uma passagem que lá do profeta Isaías, lá atrás, que já falava sobre Jesus. Então ele começa a falar, Jesus começa a falar e as pessoas começam a dar testemunho e a se maravilhar com as palavras que saem da boca de Jesus, porque Jesus ele ensina com autoridade, ele ensinava diferente das outras pessoas. Ele era diferente porque ele tinha autoridade no falar. Então nós vemos aqui que as pessoas se maravilhavam com o que ele falava, com as palavras que saíam da boca dele. E as pessoas começaram a falar, esse não é o filho de José? Porque as pessoas lá conheciam Jesus, que Jesus era o filho de José e Maria. Então eles não entendiam como ele tinha tanta autoridade para falar, sendo um homem simples, filho de Maria e de José. Por esse motivo que eles se maravilhavam com as palavras, do jeito que ele ensinava. Porque ele ensinava diferente, ele ensinava com autoridade. Então, nós continuando no texto, nós vemos aqui que ele fala que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Porque todo profeta não era bem recebido na sua pátria. E ele fala também aqui sobre a viúva, né? No tempo que deu seca, a viúva que Elias foi, né? Foi uma única viúva. Tinha várias viúvas e Elias vai em uma única viúva. E também ele fala no tempo que tinha vários leprosos e Eliseu vai e purifica e limpa, né? Só Naamã, o Ciro. Sendo que tinha várias pessoas com lepras, tinha várias viúvas e dois foi escolhido, uma viúva e um leproso. Mas por que eles foram escolhidos? A viúva estava lá e ela ia morrer de fome, porque ela tinha um filho e ela ia morrer de fome porque ela não tinha mais alimentação. Porque nós vemos aqui no texto que ficou 3 anos e 6 meses com seca e teve grande fome naquela região, aqui no texto diz, né? Na Serepta de Sidom, essa viúva era. Então lá por 3 anos e 6 meses teve seca e muita fome. Então essa viúva, ela ia morrer de fome com seu filho, mas Deus leva Elias até a casa dessa viúva, então ela dá do seu alimento para Elias. Então Deus provê o que ela precisa até voltar a chover, até voltar a ter alimento para ela comer. Então essa viúva não morre de fome. Aqui o que Jesus está querendo dizer é que tinha várias viúvas, mas essa viúva foi escolhida. E por que essa viúva foi escolhida? Porque ela creu na palavra de Elias, que Elias falou, ela creu. Da mesma forma, havia vários leprosos na época, mas só Naamã foi curado, porque ele creu. Quando Eliseu fala com ele para ele ir se banhar, se afundar 7 vezes no rio, ele vai e faz, ele cumpriu, ele creu. Então, o que nós aprendemos com esse texto aqui? Que nós precisamos crer. Não adianta a gente só saber da palavra de Deus. Não adianta a gente só ter a palavra de Deus se a gente não crer. A gente precisa crer. Crer na palavra de Deus. Então nós vemos que então aqueles pessoal lá, os principais lá da sinagoga começaram a se encher de ira, porque Jesus estava falando contra eles, né? Porque nenhum profeta era recebido na sua pátria. Então estava falando contra eles. E quando Jesus começa a falar aqui no texto, Jesus está falando sobre esse texto, está dizendo sobre ele. Então nós vemos que eles se enchem de ira e eles expulsam eles da sinagoga. E eles levam até um alto monte para precipitar Jesus, para empurrar Jesus daquele monte, querendo matar Jesus. Só que Jesus se escapa pelo meio deles e vai, no final do texto nós vemos que volta para Cafarnaum. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. Então ele consegue fugir deles. Porque Jesus consegue fugir porque não é a hora dele. Então ele sai por ali porque ele tem que cumprir a missão dele. E assim como Jesus tem que cumprir a missão dele, todos nós temos que cumprir a nossa missão. Ninguém vai antes do tempo sem cumprir a missão. Se eu tenho um propósito, a missão de Deus para cumprir, eu vou cumprir. Ninguém morre antes do tempo. Assim como Jesus, ele não morreu antes do tempo. Por várias vezes quiseram matar ele, mas não acontecia nada, porque não era o tempo. Tudo tem o tempo certo. Então Jesus só morreu quando era para ele morrer. E nós, da mesma forma, nós não vamos morrer antes do tempo. A gente vai morrer a hora que é para a gente morrer, quando a gente cumprir a nossa missão, assim como Jesus. Mas a grande lição que nós aprendemos nesse texto é que as escrituras se cumprem. Tudo que está aqui na palavra de Deus, o que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. É o próprio Jesus dizendo aqui, que no versículo 21, hoje cumpriu essa escritura em vossos ouvidos.
Hoje se cumpriu, porque o profeta Isaías falou lá atrás. Então estava aqui Jesus falar que a escritura se cumpriu nele, porque ele veio para anunciar a palavra de Deus, para falar do amor de Deus, para explicar sobre o reino de Deus, para que as pessoas comecem a se voltar para Deus. Nós vemos aqui que as pessoas se maravilham com o que Jesus ensina. Porque bem no finalzinho do texto nós vemos que ele ensina as palavras de Jesus, ele ensina com autoridade, porque ele tem autoridade no que ele está falando. Então, por esse motivo, ele ensina com autoridade. Então, a lição que nós aprendemos é que as escrituras se cumprem, o que não se cumpriu ainda vai se cumprir no futuro. E a outra palavra que nós aprendemos também, que nós aprendemos de lição para as nossas vidas, é que a gente tem que crer. Se a gente não crê, o milagre não acontece. Se a gente não crê, nosso sonho não se realiza. Se a gente não crê, a gente não vive o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos crer. Essa viúva creu e aconteceu sobre a vida dela. Naamã creu e aconteceu sobre a vida dele. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar é que nós precisamos crer. E se nós temos uma missão, nós vamos cumprir nossa missão. Nós precisamos só buscar em Deus para saber qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito. Porque assim que nós aprendemos com Jesus, é que ele veio e ele cumpriu a sua missão até o final. Então todos nós, como servos de Jesus, nós temos que cumprir a nossa missão. Mas para nós sabermos qual é a nossa missão, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nós temos que conhecer as Escrituras, nós temos que estudar as Escrituras, falar com Deus, tirar tempo com Deus, para que Ele venha falar ao nosso coração qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Só assim nós vamos viver o bom, perfeito e agradável do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor Jesus te abençoe e te ilumine, que Ele possa te guiar para o bom caminho, que Ele possa abrir o seu entendimento, que você possa descobrir o seu propósito, que uma semente do amor de Deus seja plantada no seu coração e que ela comece a crescer, possa crescer até dar frutos, que você possa ter muitos frutos, que outras vidas sejam restauradas através da tua boca, que o Senhor Espírito Santo use a sua boca para levar a palavra de Jesus, que nós vemos aqui que Jesus veio para anunciar o Evangelho e nós precisamos falar do amor de Deus, que o Senhor Jesus use a sua boca para falar do amor de Deus, que Ele te capacite a cada dia, te dando inteligência e sabedoria e que você possa cumprir a sua missão. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.